Olá, meu nome é Cláudia Nakano, eu sou advogada na área da saúde e hoje falaremos sobre direito das mães e dos bebês nos planos de saúde. Quais são esses direitos? O que as mamães elas podem fazer ao contratar um plano de saúde? E o que também, por exemplo, o bebê ele tem de direito quando ele é inserido num plano de saúde? Bom, vamos iniciar com uma regrinha importante. É uma norma da resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2144, ela foi criada neste ano. Para quê? Para que a mãe ela tenha o direito da escolha da via do parto. Ela tenha autonomia para escolher a via do parto que deseja. Por exemplo, ela pode escolher o parto cesariano ou o parto normal. Se ela optar pelo parto cesariano, há necessidade dela preencher um termo de consentimento. Este termo de consentimento, ele deve ser esclarecido pelo médico. O médico tem a obrigação de orientar esta mãezinha quais são os riscos e as consequências do parto cesariano. E assim esclarecer muito bem todas as questões do termo de consentimento. Detalhando esse termo de consentimento, a mãezinha ela falará: eu aceito, eu assino esse termo de consentimento e opto pelo parto cesariano, desde que ela tenha sido orientada também dos riscos e das consequências do parto. Então é importante que o profissional ele oriente a mãe acerca dos riscos e benefícios dos dois tipos de parto e esclareça também em relação a esse termo de consentimento. E também houve uma mudança em relação ao prazo. Hoje, o parto a termo, ele só pode ser feito a partir da 39ª semana. Antes disso, nós tínhamos a regrinha anterior que o parto poderia acontecer a partir da 37ª semana. Hoje não mais. Então, se a mamãe ela quiser fazer um agendamento de um parto cesariano, ela terá que ter a anuência desse termo de consentimento, terá que assiná-lo e essa informação ela tem que constar no prontuário médico e além disto, ela tem que fazer este agendamento junto com o seu médico a partir da 39ª semana. Por quê? Se ela não fizer isto, quem pode ser prejudicado será o profissional médico, porque esta é uma regra do Conselho Federal de Medicina que envolverá todos os médicos. Então, os médicos eles têm que assumir e têm que absorver esta norma e não podem desrespeitá-la de modo algum. Então, havendo a desobediência da norma, a punição será feita por meio do profissional médico, que poderá responder até um processo disciplinar ético futuramente. Por meio até de uma denúncia ou mesmo da fiscalização dos conselhos regionais de medicina. Então é importante que a mãe, ao engravidar, ela esteja ciente deste termo, o que essa norma ela traz, né, de mudança para a nossa realidade é em relação principalmente à autonomia. Porque antes a gente tinha um sistema paternalista, digamos assim. O médico muitas vezes falava e a paciente ou o paciente aceitava a opinião do profissional, sem questioná-lo. Hoje não mais. Hoje nós temos a cada dia a autonomia presente nos consultórios. Então o paciente ele também pode questionar, ele deve questionar, ele deve saber qual o tratamento que ele está sendo submetido, quais são os riscos daquele tratamento, quais são os planos de tratamento e o que ele pode realizar juntamente com o médico. E o médico também, por outro lado, ele tem sua autonomia. Se ele não aceitar
a escolha da gestante, por exemplo, em relação ao parto cesariano, sendo que a gestante ela tem condições para assumir um parto normal, ele pode indicar um outro profissional. Ou ele pode simplesmente falar para essa gestante que ele não vai atendê-la. Então é importante esta relação de confiança para que tanto o médico quanto a paciente saibam das informações, saibam em relação aos tratamentos, saibam em relação a todos os riscos e benefícios em relação ao parto e que a gestante ela faça a melhor escolha, sempre com o apoio e com o respaldo do médico. Saindo um pouquinho dessa regrinha do CFM, é importante a gente falar sobre a questão da contratação do plano de saúde. Então, a gente tem dois tipos. Primeiro, em relação à gestante que vai contratar um plano de saúde. Eu já estou grávida e eu quero contratar um plano de saúde. É interessante? Sim, é interessante se essa gestante contratar um plano ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Por quê? O ambulatorial cobrirá o pré-natal, os exames, as consultas, então ela terá essa cobertura do pré-natal. Em relação ao hospitalar com obstetrícia, o plano de saúde não é obrigado a cobrir o seu parto. Haja vista que a gente tem 300 dias para carência. Então, este termo necessariamente haverá e o plano pode ser que negue a cobertura do parto e, se negar, o plano está agindo corretamente. Por quê? Nós temos esse prazo de carência que está na lei. Mas a gente tem que pensar também que se houver necessidade da gestante antecipar o seu parto, se houver uma urgência ou emergência, esta gestante ela estará coberta. Por quê? Nós entendemos que com urgência e emergência nessas situações não há carência. Então, nestes casos, a gestante que contratou aquele plano hospitalar com obstetrícia, ela terá também o seu respaldo. Ela terá a sua segurança em realizar o seu parto, antecipar o seu parto. Então, se for um agendamento, se houver a necessidade da espera, provavelmente ela não terá essa cobertura, mas ela terá a cobertura do seu pré-natal, dos seus exames, e se for uma urgência, emergência, um recém-nascido prematuro, ela terá a possibilidade de ter esta cobertura. Então é importante que essa mamãe, ela faça o plano de saúde se ela já está grávida. Mas o ideal é que ela faça antes de engravidar. Por quê? Se a mamãe ela tem planos para ter um bebê, é importante que ela já contrate um plano de saúde e assim ela terá cobertura. Se ela fizer um ambulatorial hospitalar com obstetrícia, ela terá cobertura do seu pré-natal, dos exames, das consultas médicas, inclusive do parto, além das situações de emergência e de urgência numa situação do nenê ser prematuro. Então, o ideal é que a mamãe faça um plano de saúde antes de engravidar, mas se houver a necessidade de contratar um plano após a gestação ou durante a gestação, enfim, é importante que essa mamãe ela contrate um plano de saúde ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. E também sempre pagar o plano, as mensalidades de forma reiterada, porque se houver o cancelamento do plano de saúde, e esse cancelamento ele pode acontecer como? Se o consumidor deixar de pagar 2 mensalidades ou mais consecutivas ou não, este plano de saúde ele pode ser encerrado. Então a mamãe que pretende ter um bebê ou
que já está gestante e quer contratar um plano, pague todas as mensalidades, não deixe 2 mensalidades sem pagar, porque se o plano encerrar, cancelar, e ele tem essa faculdade de cancelar esta relação consumidor e fornecedor, esta mamãe ficará sem cobertura. Então, é importante que essa mamãe, ela faça sempre essa contratação com uma forma de segurança. Esta carência, ela sempre haverá. O prazo hoje são de 300 dias para urgência, exceto para urgência e para emergência. Então, este prazo ele começa a contar quando o consumidor ele assina o contrato do plano de saúde, aquela ficha de adesão. E a gente tem, atrelado ao contrato, uma declaração de saúde, geralmente no final do contrato. Essa declaração de saúde, ela precisa necessariamente ser assinada e conter informações verdadeiras. Então, de modo algum, a mamãe ou um paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, pode deixar de colocar as informações verdadeiras no contrato e principalmente na declaração de saúde. Por quê? Se ela não colocar essa informação que tem uma doença pré-existente, o plano de saúde, ele pode encaminhar, ele pode abrir um processo na ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela foi criada em 2001 com o propósito de regular, formatar toda essa relação consumidor e planos de saúde. E ela pode receber essa denúncia do plano de saúde e, se for verdadeiro que o consumidor ele não colocou a informação de uma doença pré-existente, o plano de saúde ele pode ser cancelado. Se tiver uma decisão favorável para o plano de saúde na ANS e for julgado desta forma, esta pessoa ela pode perder o seu plano de saúde. Então, é importante que todas as pessoas que tenham doenças pré-existentes, que elas coloquem as informações verdadeiras no plano de saúde, como, por exemplo, até uma neoplasia maligna, um câncer. Mesmo que a pessoa não tenha mais o câncer, mas só esteja fazendo o controle, é importante que ela coloque essa informação, que ela não tem mais a doença, mas que ela realiza o controle. Porque nós temos doenças crônicas que são doenças para sempre. E tem que constar nessa declaração de saúde. Porque não havendo esta informação, o plano pode questionar lá na frente na Agência Nacional Reguladora e a ANS ela pode cancelar esta relação do plano de saúde com o consumidor e o consumidor ele pode ficar sem o plano de saúde. Essa questão também em relação à doença pré-existente, quando o consumidor ele procura um plano de saúde, o plano de saúde não pode se negar a recebê-lo. Mesmo que ele tenha uma doença pré-existente grave, o plano de saúde, ele tem que receber. Ele não pode discriminar este paciente, este consumidor. Então, o plano de saúde, ele é obrigado a receber este paciente, este consumidor. Este consumidor, ele tem que deixar essa informação clara e muitas vezes, o que será cumprido? Será cumprido um prazo de carência. Não de 300 dias, como para parto, que nós estamos falando, mas de 24 meses. Esse período de 24 meses será para todos os planos de saúde, todas as operadoras, e necessariamente o plano de saúde, ele não poderá, por exemplo, ou se quiser, ele tem essa faculdade de não cobrir certos tratamentos se houver uma doença específica, uma doença pré-existente. E esta informação, esses prazos estão na lei.
A mesma coisa que nós falamos em relação à gestação de risco, a gestação de um parto de urgência ou emergência, também a gente tem a questão em relação à doença pré-existente. Por mais que a gente tenha essa informação da doença pré-existente em relação à contratação de um plano de saúde, se houver uma situação de urgência ou emergência, não tem carência. Então, essas situações onde a pessoa ela precisa de um atendimento num pronto-socorro, ela precisa de um, digamos assim, de um socorro imediato, não incide carência. Então, sempre é bom que, mesmo que a pessoa ela tenha uma doença pré-existente, por analogia ao da gestante, que faça um plano de saúde, mesmo que cumpra esse prazo de 24 meses, mas ela terá esta cobertura. Este respaldo de, se fizer um plano ambulatorial, de ter a cobertura de exames, consultas, né? E em relação à parte hospitalar, muitas vezes não cobrirá a doença pré-existente, exceto nessas situações de emergência e urgência. E um fato importante também é a questão do filho recém-nascido. Nós percebemos que muitas vezes as mamães e os papais não incluem os filhos recém-nascidos nos planos de saúde. E às vezes até mesmo pela falta de informação. E é um procedimento muito simples. Se a mãe ou o pai tem um plano hospitalar com obstetrícia, este recém-nascido ele pode ser incluído, desde que a gente tem essa inclusão num prazo de 30 dias. E essa inclusão ocorrendo num prazo de 30 dias, este recém-nascido, ele terá todas as coberturas. E, inclusive, se tiver uma doença pré-existente, ele não terá carência. Então, se o bebê ele precisa de uma UTI neonatal, se ele nasceu prematuro, se ele precisa de algum tratamento mais específico, de algum medicamento de alto custo, de algum procedimento mais complexo, ele terá este tratamento coberto pelo plano de saúde do seu pai ou da sua mãe, desde que seja hospitalar com obstetrícia, desde que a mamãe ou o papai façam a inclusão neste período de 30 dias. Não pode passar deste período. Nesses 30 dias, o bebê está coberto. Então, se a mamãe tem o plano hospitalar com obstetrícia, o bebê ele está coberto nesses 30 dias. A mamãe não precisa se preocupar, mesmo que ele precise de um procedimento mais complexo ou mesmo de uma UTI, nesse período há essa cobertura. Então, não há por que se preocupar. A preocupação ocorre se passar os 30 dias. E o que a mamãe ou o papai pode fazer se passar os 30 dias? Se passar os 30 dias, a única coisa a fazer é, primeiro, recorrer ao plano de saúde, tentar a reintegração, digamos assim, né, do plano para que haja uma continuidade do plano de saúde para o bebê, uma inclusão, haja visto que não foi pedido anteriormente. Se for negado, recorra à justiça. Recorra à justiça pedindo uma tutela de urgência. A tutela de urgência é pedida apenas quando a gente tem a necessidade de uma decisão imediata. Hoje no processo, só para simplificar, nós temos 3 decisões. A gente tem uma tutela de urgência, ela é concedida rapidamente, geralmente nos casos mais urgentes até no mesmo dia ou até em uma semana. Nós temos a sentença que discute o mérito, o objeto da demanda judicial, e a gente tem também o acordo, que é a última decisão. Como um processo em relação aos planos de saúde pode demorar em torno de uns 2, 3 anos ou até mais, dependendo do processo, é necessário a tutela de urgência em muitos casos. E essa tutela de urgência, a mamãe, ela pode pedir para que o juiz
mande o plano de saúde inserir o seu recém-nascido, haja vista que passou este prazo. Mas é importante que essa mamãe ela justifique o prazo, justifique o porquê que passou este prazo, o porquê que ela não fez este pedido, até mesmo alegando a falta de conhecimento. Porque o que os planos de saúde deveriam fazer? Até mesmo a ANS, que foi criada com a intenção sempre de visar o interesse público, sempre de cuidar da sociedade, desse setor dos planos de saúde, deveria informar, trazer a informação. Mamãe, você tem o direito de incluir o seu filhinho recém-nascido, desde que assuma este prazo de 30 dias, desde que seja feito neste prazo. E muitas vezes essa mãe ou este pai não tem essa informação. Então passa-se esse período e a mãe ou o pai acha que essa inclusão é feita automática e não é. Então, necessariamente, a mamãe e o papai ela tem que entrar em contato com o seu corretor ou com a sua corretora de saúde ou com a própria operadora de saúde e requerer essa inclusão. Ela não será feita automaticamente. Ela só será feita por meio de um requerimento. E aí, feito o requerimento, aí com certeza haverá toda a cobertura, mesmo que esse bebê tenha uma doença pré-existente. Bom, é importante que essas informações elas cheguem até o consumidor, porque existem muitos direitos na área da saúde e muitas vezes esse consumidor ele não sabe o que ele pode questionar. Então, o plano de saúde ele está ligado diretamente ao consumidor e este consumidor tem direitos que, se não respeitados pelo plano de saúde, o plano de saúde ele pode ser punido. E ele pode ser punido por quem? Pela agência reguladora. Nós temos uma norma que foi criada, ouvidorias nos próprios planos de saúde. Então, a orientação é, para requerer determinado tratamento, que o consumidor primeiro mande um e-mail ou uma carta registrada para o plano de saúde, ou que faça por telefone, que anote o número do protocolo deste atendimento, que anote o nome da atendente, o horário e o dia que ligou. E se não for resolvido, hoje a gente tem um prazo que deveria ser cumprido, um prazo de 48 horas. Nós temos um comunicado da ANS número 319 que determina que o consumidor ele tem que ter uma resposta num prazo de 48 horas, sob pena de multa. E muitas vezes os planos de saúde descumprem essa informação. Então, havendo este pedido, conta-se esse prazo. Não tendo prazo cumprido, tendo uma negativa ou a não resposta, este consumidor ele pode questionar ainda na ouvidoria do próprio plano de saúde o porquê que não foi aceito. Além disso, ele pode questionar na ANS, realizando uma denúncia. E se não houver nenhuma resposta efetiva, e muitas vezes esse consumidor ele precisa de respostas rápidas, ele pode acionar a justiça. E hoje, o que a gente tem percebido é o que a judicialização na área da saúde, ela tem crescido de tal forma, por quê? Porque a única esperança das pessoas é o que as pessoas estão recorrendo. E a justiça tem concedido decisões favoráveis, rapidamente, que muitos chamam de medidas liminares. Essas medidas liminares estão salvando vidas. Então, é importante que esse consumidor tenha essa informação para que possa recorrer e questionar e exercer o seu direito. Então, eu agradeço e espero que todos recorram a todas essas informações para que todos sempre saibam dos seus direitos e exerçam a sua cidadania.